Direto da redação. Copacabana está enfrentando uma onda de assaltos muito grande e moradores indignados com essa onda de assaltos, eles criaram assim grupos de justiceiros para enfrentar essa onda de criminalidade. Esse vácuo, né, deixado ali pelo policiamento ostensivo, pelas ações do Estado, criou esse nível de insatisfação muito grande e as pessoas começaram a tentar fazer justiça com as próprias mãos. Aí pega todo mundo. Quem acha que quem eles identificam o pressupõe que seja infrator, que seja assaltante, desce o porrete. Então isso pega vendedor de bala, pega até quem não tem nada a ver com esse negócio e espanca. E nesse momento que os especialistas discutem é o seguinte, é que o monopólio da ação policial, a ação policial é um monopólio do Estado. Ela não pode alguém se autoproclamar justiceiro e sair exercendo uma função que cabe ao Estado. Então é o que se discute nesse momento. Nós temos aí mais uma reportagem no ponto que aborda isso, ouvindo até alguns especialistas. Vamos à reportagem. Princesinha do Mar, principal destino de turistas na cidade, lar de 160 mil pessoas, Copacabana está traumatizada. Os frequentes casos de assaltos a pedestres colocou em alerta as autoridades e criou um clima de insegurança no bairro. Sempre teve, mas hoje está mais abandonado. Faltando mais polícia na rua. Os idosos não podem sair na rua, que hoje é assaltado, em qualquer coisinha estão sendo assaltados aí. Tem que aumentar o policiamento, né? Eu acho que o Estado tem que agir nesse sentido. A gente está muito refém, a gente não sabe o que fazer e não vê o Estado agindo. O reforço no policiamento visa coibir a recente onda de violência e assaltos aqui no bairro de Copacabana. Embora o problema não seja apenas de ordem policial, mas também social. A formação de grupos de justiceiros, por exemplo, é uma reação de alguns moradores aos assaltantes, embora a iniciativa seja considerada ilegal por especialistas. Nós temos que considerar que esses grupos são proibidos pela Constituição Federal Brasileira, porque se constituem em grupos paramilitares. Além disso, o Código Penal brasileiro, ele também pune quem estiver formando e em atividades de milícias e de grupos paramilitares. Justiceiro é um termo de senso comum, que as pessoas deram, né? Ou eles se autodenominam, mas na verdade são criminosos. O que acontece é que o medo e o clamor aí por mais segurança, que é um clamor justo, mas não pode ser usada essa situação para justificar uma ação ilegítima e criminosa. O mais importante é deixar claro, a segurança pública é exclusiva do Estado. A criação desses grupos demonstra a falência do sistema de segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil, e também o descrédito com as instituições policiais e com o sistema judiciário, e diante também da impunidade que nós temos no Brasil. E para comentar esse tema, eu tenho ao vivo comigo agora, que eu vou transportar aqui, vou trazer aqui virtualmente para os estúdios, o especialista em segurança pública, o tenente-coronel Ramiro Campos, que comandou o 32º Batalhão de Polícia Militar em Macaé, que comandou o 8º BPM na cidade de Campos, que comandou outros batalhões, como na Ilha do Governador, na região dos Lagos, em Cabo Frio, e tem uma experiência vasta nessa questão, principalmente de policiamento ostensivo. Comandante Ramiro, bom dia, prazer falar com o senhor. Bom, muito bom dia, meu amigo Roberto Barbosa, a toda a sua audiência, e quero parabenizar. Olha, essa roupa que você tá aí, o quê? Já é a roupa do Réveillon? Eu nunca lhe vi tão elegante assim. Você vai usar no Réveillon de 23, 24, né? Não, o Réveillon, tradicionalmente, eu visto amarelo, eu visto branco, cor branca, cor amarela, cor azul, depende muito da ocasião. Mas então... É elegante, parabéns. Teve até uma senhora aí que também deixou consignado, mas bom dia a todos. Bom dia. Comandante, o senhor acabou de assistir a reportagem aí comigo, essa questão de Copacabana, que isso tem dado uma polêmica
tremenda. E a questão ali envolve geralmente uma questão que o senhor entende muito, que é policiamento ostensivo, policiamento em ruas, que é uma das questões que o senhor domina bastante. Até porque, quando o senhor comandou batalhões, o senhor, assim, frisava muito essa questão de policiamento ostensivo, com blitz para conter, para mapear a criminalidade. Nessa questão específica de Copacabana, o comandante, qual o diagnóstico que é ali? Bom, o diagnóstico que eu posso fazer, porque eu entendo de segurança pública, né? Cognição humana, eu não entendo, mas vou dar um pitaco aqui. Primeiramente, Roberto, vamos nos lembrar que a questão da violência no nosso país, isso aí tem sempre uma denominação política, interesses políticos, para eles estarem jogando esses flashes. Porque, observe, a violência em si, seja o roubo, seja o homicídio, isso é histórico. Eu vou até lhe fazer um desafio. Você sabe qual foi o primeiro crime na humanidade, o primeiro homicídio? Você sabe, Roberto, me responder? Foi o crime, em tese, de Caim com Abel. Caim matou Abel, exatamente. Está no livro Gênesis. Em tese, quando no mundo só existiam 4 pessoas, né? Adão, Eva, Caim e Abel. Já teve um homicídio. Então, está entendendo? A criminalidade, ela convive com a humanidade. Só que, quando por interesses políticos, eles querem afetar alguém, algum objetivo, eu não estou dizendo que seja normal o que está acontecendo em Copacabana, não tem que existir aquilo. Mas o grande problema é que as pessoas estão levando isso para um campo que já fere a cognição humana. Um grupo de pessoas, um político, se eu não me engano, um deputado, apoiar, né, dizer que inclusive pretende fazer um projeto de lei para gratificar justiceiros, para remunerar, eu acho isso uma questão de cognição humana. Eu acabei de ler, umas 2 semanas atrás, um livro de Otávio Paz, O Labirinto da Solidão. E ele fala, eu acho que eu até comentei com você sobre esse livro, ele faz umas pontualidades assim, bem interessante. Ele fala que na época em que Colombo chegou, né, os índios que habitavam a terra, eles visualizavam aquelas naus, todas fundeadas ali na água, mas não entendiam o que eram aquelas naus. Eles não tinham capacidade cognitiva de entender o que eram aquelas naus. Aí veio o invasor. Quando eles chegaram, Colombo, né, eles brincavam com os indígenas, eles desembainhavam as espadas e aquela parte da lâmina da espada colocava na mão dos indígenas. Os indígenas seguravam a lâmina da espada, aí eles puxavam, decepavam dos indígenas. Por que isso? Pela falta de cognitividade. O índio, ele olha, no caso, ele olhava o indígena e não entendia o que era. Então a mesma coisa hoje, com relação a Copacabana, para grupo de pessoas apoiarem uma atitude bárbara dessa, da pessoa se intitular justiceiro. Um desses rapazes, quando ele saiu ele foi chamado na delegacia para prestar esclarecimento. Ele saiu, ele descendo, sendo aplaudido. Ele parecia ali um super-herói. Ele descendo os microfones todo e ele sendo aplaudido pela população. Um deputado vai e diz que pretende remunerar, né, quer levar isso para a política, trazer para a política. Eu não tenho outra justificativa que não seja a falta de cognição humana da realidade, entendeu? As pessoas recebem recortes e daqueles recortes elas não pensam, elas não analisam. Para você ter ideia, eu tenho vizinhos meus que com essa matéria que praticamente reverberou, talvez o Brasil todo ou até no exterior, o meu vizinho chegou para mim e falou: poxa, Ramiro, o que você acha de nós aqui no nosso bairro também contratarmos uns justiceiros? Olha a falta de cognição humana. Porque existe, Roberto, o fiel da balança entre o certo e o errado. O que é certo, o que é errado, fala.
E eu, assim como estudante de direito, assim, quando a gente tem uma visão, passa a ter uma visão diferenciada de todo o processo, o que é prender, o que é soltar, por que se prende, por que se solta. E eu tenho visto muita gente, injustamente, acusando, por exemplo, o Ministério Público, acusando juízes por libertar, por soltar menor. Essas pessoas, elas não estão fazendo um ato por vontade própria. Essas pessoas, elas estão seguindo rigidamente a lei. São escravos da lei. Exato. Então, se essas pessoas se querem mudar alguma coisa, se quer que o juiz faça diferente, se quer que o promotor de justiça faça diferente, que se mude a lei. Mude a lei. Não tem jeito, o cara não pode chegar ali e fazer o contrário. Então tá soltando porque a lei tem brechas para isso. Dá brechas. Você quer ver o exemplo? Você quer ver o exemplo mais clássico disso? A soltura do Sérgio Cabral, ex-governador. Todo mundo condena, e eu acho que ele cometeu crimes, e eu acho que ele também não deveria estar solto. Todo mundo condena, só que se esquece que o voto Minerva para a soltura dele, você sabe de qual ministro foi do STF? Eu não me lembro. Foi do ministro... Eu acho que foi um ministro bolsonarista, aquele fervoroso evangélico. Ou foi Nunes Marques ou foi o Mendonça. Foi um dos dois, eu não me lembro bem quem foi. Não, foi do Mendonça. Foi do Mendonça. Né? Isso. Mas aí que tá, você falou a palavra-chave. Falta de cognição. Foi solto, se não me engano, sexta-feira, não sei aonde, aí um preso, até um cara do PCC. Aí as redes sociais dizendo que o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar ele, que Flávio Dino mandou soltar ele. Cara, a soltura de um preso não tem nada a ver com o STF. É a vara de execuções penais lá do estado, se for do Rio de Janeiro, se for de São Paulo. Então, você falou tudo. É a falta de cognição humana. O ser humano hoje, vou falar pelo Brasil, não sei em outros países, ele está recebendo recortes e aquele recorte as pessoas colocam na mente dele e a partir dali ele acha que isso é o certo. Então essa questão do justiceiro, independente da pessoa ter conhecimento jurídico ou não, saber o que é um crime de lesão corporal, de homicídio, mas as pessoas, nós, sabemos o que é o certo e o que é errado. E para você apoiar um justiceiro, você, me desculpe, mas está lhe faltando uma cognição. Deixa eu lhe dar um exemplo. Ontem, pelo menos pelas redes sociais eu vi e teve alguma coisa. Em Copacabana ontem, teve uma manifestação de várias pessoas de vários estados favorável ao Flávio Dino, futuro ministro, atual ministro, de não ir para o STF. Olha a falta de cognição humana. O camarada sai de Nova Iguaçu, Caxias, Rio das Ostras, Macaé, Campos, para ir para Copacabana pedir para o Flávio Dino não ser ministro, né? não ter a votação necessária. Mas ele em Copacabana não tem a humanidade, a dignidade, a civilidade de pedir a paz, de pedir que não aconteçam roubos, de pedir que não aconteçam crimes. Lá em Copacabana, ou seja, várias pessoas saíram de vários municípios do Rio de Janeiro, estão lá preocupados com Flávio Dino de não ir para o STF. Mas ele falta a cognição, a cognitividade. Não, eu vou para Copacabana, sabe para quê? Para aclamar pela paz, pela segurança de pessoas igual a mim que estão sendo vitimadas. Então você conseguiu entender que eu não vejo outro aspecto a não ser a falta de cognitividade humana, de pensamento mesmo, de capacidade intelectual de discernir as coisas. Comandante, eu estou pertinho do comercial aqui. Eu gostaria até que o senhor assim, observasse uma coisa dessa questão de Copacabana, esse vácuo na segurança. O senhor acha que seria o caso da Polícia Militar e Prefeitura do Rio estabelecerem isso? Isso é a prisão que ocorreu no último final de semana, você confere na tela agora, quem está na Demais News TV, um grupo de jovens foram presos pela polícia porque o Estado reforçou o policiamento ostensivo dentro de Copacabana. O senhor não acha que seria o caso de uma integração entre prefeitura e governo do estado para criar ali medidas preventivas em relação ao policiamento em Copacabana? E o senhor não acha que o Eduardo Paes deveria deixar de perseguir vendedor de milho e se concentrar mais nessa questão desses assaltos em Copacabana, ô comandante? Deixa eu te falar. Esses jovens aí, não conheço nenhum deles. Mas a principal medida é o pátrio poder familiar. É na casa deles. Você não tem que cobrar de Eduardo Paes, de Lula, de Milei,
de Putin. Porque a educação, Roberto, ela começa no lar. Roberto, eu tenho filha, minha filha é formada em Direito, trabalha, você tem filhos, que eu já me falou, seus filhos são bem formados. Agora, esses jovens aí, a educação, a ausência de educação, ela começa no lar. Você não pode imputar para um político que hoje é Eduardo Paes, amanhã Roberto pode ser prefeito do Rio, pode ser governador, você querer imputar para eles uma responsabilidade que é o pátrio poder familiar. Poxa, então quer dizer que é assim, então? A pessoa tem um filho, esses jovens aí, os pais não se preocupam em educá-los, não dá cultura, não dá uma escola, não se preocupam em orientá-los, aí eles se transformam em monstros para a sociedade, em criminosos para a sociedade, essa garotada aí. Aí você quer culpar o Eduardo Paes? Você quer culpar o governador, o Cláudio Castro? Não, é claro que não. O problema da violência, Roberto, eu já falei, enquanto nós tivermos a mentalidade de terceirizarmos, a culpa é da polícia, é do governador. Não, a culpa é da sociedade. Vou voltar a falar sobre cognição. A questão da violência. Ontem tinham pessoas em Copacabana. Por que essas pessoas lá, elas também não se mobilizam? E teriam o meu apoio, e eu vou também. E tenho certeza que você vai fazer a cobertura. Vão para frente da Alerj. Vão lá para frente da Alerj, de uma forma civilizada, conversar com os deputados, pedir soluções, levar propostas de educação, de saneamento básico. Você, antes dessa matéria, você falou sobre a questão da água, a ausência da água em Rio das Ostras. Como nós podemos aceitar isso, Roberto, num mundo em que existe uma letalidade balística de destruir nações? Hoje, a Rússia, ela tem um poder de destruição que elas lançam um míssil, atravessam o oceano e de uma forma milimétrica ele atinge o alvo. Mas o ser humano não tem capacidade de colocar água potável na bica de um ser humano? Você está entendendo? Então isso tem que ser questionado. Você me desculpe, eu divirjo com total respeito, porque vivemos num ambiente democrático, mas você não pode culpar o Eduardo Paes pelas famílias que colocam filhos, não educam, não dão uma orientação básica que eu dei para minha filha, você deu para a sua, muitas pessoas que estão nos ouvindo deram, e esses monstros, eles são lançados à sociedade, aí você não pode culpar o político. Tá entendendo? É aquela história da caixa d'água, tá vazando água, você tem que ir lá no furo. Perfeito. Comandante, tem que ser. Fala. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do senhor, porque a gente está no prazo aqui, a gente está no limite aqui, mas agradecer aqui essa preciosa participação, essa análise aqui sobre a questão da segurança pública e essa questão da importância familiar na vida do cidadão, porque a primeira sociedade em nossas vidas é de fato a família. Isso está coberto de razão. Mas eu quero agradecer aqui a sua participação e desejar uma boa semana, um bom dia, uma boa segunda-feira para o senhor. Ô Roberto, eu só tenho a agradecer, estarei sempre à disposição, só para finalizar em 10 segundos. Eu conclamo a sociedade, vamos parar com essa divisão de lado A, de lado B, de direita e de esquerda. Sabe por quê? Enquanto houver essa divisão, é o crime que cresce. Ao invés de estarmos essas brigas, lado A, lado B, por que o lado A não se une com o lado B? E vamos sim ter pautas de interesse nossos. Porque quando você vai para uma rua, se você é do lado A ou do lado B, da direita ou da esquerda, a pauta é de interesse seu, do seu grupo social. E nem sempre a pauta de interesse do seu grupo social é a pauta de interesse da população carioca no nosso país. Então, o dia em que tivermos discernimento para isso, de nos unirmos em prol de pautas para a sociedade, aí as coisas vão dar certo. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, comandante. Bom dia para o senhor.